Pessoal, boa noite. Danilo Petri falando aqui. Eu tô só me apresentando em vídeo para vocês e eu vou tirar o vídeo para a gente ganhar espaço de tela, tá? Para tirar menos a atenção de vocês também. Bom, obrigado aí pela presença. Esse vídeo vai ficar gravado e nele eu vou falar sobre esse conhecimento adquirido aí ao longo dos anos operando no mercado americano, tá? Vou falar sobre a mentoria, tá? Especificamente, mentoria em grupo. E apresentar a ementa para vocês aqui de tudo o que eu entrego para os alunos, né? Tudo não, mas uma parte que é focado em estudos de opções. A gente vai fazer cálculos manuais para entender o funcionamento de toda a metodologia. Então a gente vai precisar de algumas tabelas, bastante leitura de gráficos e de dados para a gente identificar as regiões de opções que têm grande probabilidade para entrarmos ou sairmos de posições, porque nós vamos entrar junto com os famosos market makers ou dealers, né, os formadores de mercado, para quem não conhece ainda. Esses caras são grandes, eles trabalham como? Montando posição e fazendo hedge das suas posições. Ah, e aí nós vamos aprofundar o estudo da mentoria, né, esse análise de movimento de mercado, de movimento de market maker. Vamos fazer análise macro também. Vamos estudar essas opções não só para índices americanos, S&P 500, Nasdaq, VIX, Dow Jones, moedas frente ao dólar, commodities, ouro. Vamos estudar volatilidade também, o skill, a curva de skill, curva de volatilidade, interesse em puts e calls, especificamente também o VIX, que é o cara que dá uma direção, confirma ou não a direção que a gente tem ali olhando para o dia a dia, para o day trade de fato. Não é especificamente um estudo para day trade, mas o que eu uso, o forte aqui, é day trade. Mas claro, acredito eu, assim eu opero, que minhas operações de swing trade também nascem das operações de day trade. São aquelas operações que a gente entra e o preço vai embora, né? Ali nasce um swing trade, na minha concepção. Então nós vamos falar também das composições de ETFs, por que nós vamos estudar esses ETFs e analisar aí o peso das 10 maiores ações dos Estados Unidos, que concentram-se basicamente no Nasdaq e no S&P. Mas, por exemplo, a Nvidia também está compondo o índice Dow Jones agora. Então, há rebalanceamento de carteiras de tempos em tempos, e isso eu acompanho e sempre vou passar para vocês. Além desse estudo de opções, nós vamos falar também de análise de mercado, pré-mercado, como analisar o sentimento do dia, se o mercado está mais propício ao risco ou não, o mercado está mais tomador de dólar, e tentar entender os motivos, qual a correlação entre juros, ouro, juros e Nasdaq, juros e S&P. O estudo de volume profile também é interessante para a gente fazer confluências, trazer confluências para o nosso operacional. E a última aquisição aí de conhecimento foi sobre Dark Pool, que são grandes posicionamentos de grandes institucionais, trocas de grandes lotes, os níveis de preço, a montagem de posição, possível desmontagem de posição. A gente vai acompanhar. Vai entender o que é o famoso gama positivo e gama negativo, como atuar, né, em cada momento, em cada posicionamento do market maker. Vamos ler o fluxo do Bookmap. Vai ter aula também de leituras de fluxo de opções. Jaxbot também é o cara do fluxo de opções. Aula sobre plataformas como MentorQuey, que mais? Spot Gamma e o Sharketo, que é uma outra novidade, uma plataforma de um colega trader, chama-se Tyverson Cunha, o cara que me apresentou esse conhecimento de gama, né? E no final, eu sempre faço revisões à medida que o conteúdo vai avançando. No final, eu gosto de fazer uma compilação do método, que é o quê? Eu preciso que você conclua o curso sabendo fazer análise de pré-mercado, análise macro, tenha levantado as zonas de interesse por volume profile, as zonas de interesse por opções,
sabendo ler o fluxo de opções, sabendo ler o fluxo no Bookmap, sabendo utilizar também o posicionamento de Dark Pool, tá? É muito importante que vocês realmente saibam, então precisam praticar. Ao longo do curso, a gente vai ver algumas plataformas como o TradingView, Bookmap e o NinjaTrader, que são necessárias, ferramentas necessárias, mas não obrigatórias, né? Eu sugiro, sim, o Bookmap é indispensável para mim, assim como, por exemplo, o Spot Gamma, tá? O Spot Gamma, atualmente, tem uma ferramenta que só ele apresenta, que é uma leitura de fluxo dos de como está entrando o delta, as puts e calls no momento no mercado. A mentoria, o preço real da mentoria individual é, é meio salgado, eu confesso. Aqui é R$ 6.000, é isso que eu cobro numa mentoria individual. Mas é, não vai ser esse preço, né? Como eu agora a mentoria será em grupo, então eu consigo diluir, tá? E continuo dando atenção a todos, porque são grupos restritos, de 10 pessoas. São turmas de 10 pessoas. Então eu consigo pegar na tua mão e fazer você caminhar a mesma trilha que eu estou caminhando, exaustivamente, para que você aprenda, aplique e veja no dia a dia. Acompanhamento, como funciona? São 6 meses de acompanhamento, tá? Do curso em si. E também tendo os pré-markets diariamente, que eu envio nos grupos do Telegram. Você vai participar do meu grupo do Telegram, fechado, exclusivo para, é, para mentorados, tá? Tem pré-marketing aqui, níveis que eu compartilho, por exemplo, Dark Pool e níveis Gama. Vocês que estão no grupo do WhatsApp devem ter recebido esses dias ao longo já de 20 dias. Eu tenho compartilhado esses pré-marketings. Comecei a fazer em vídeos agora com a ajuda do Carlos. Muito obrigado, Carlos, por ter aceitado aí essa ajuda e por essa parceria. E compartilhe também níveis Gama. Esses níveis Gama também vocês podem obter gratuitamente aí no Charqueto atualmente, tá? Falando um pouquinho da metodologia, tenho três nomes para citar, tá? Referência aí, né, desses estudos aqui no Brasil. O Tyverson Cunha, o William Capucci e eu, Danilo Petter. Não conheço outros cursos que ofereçam esse tipo de conhecimento, tá? O William Capucci também tem como chama? Um indicador, tá? Para o NinjaTrader e para o MetaTrader também. Ele disponibiliza isso, tem um custo, é acessível, tá? Quem gosta de indicador, tem muita gente que pergunta muito por indicador. Tem o disponível aí do William Capucci. É pago, mas é bem baratinho. Se eu não me engano, não tem mensalidade. Você adquire ele, fica travado lá especificamente para sua máquina, tá? Você não consegue compartilhar, mas tem os níveis lá. O Charqueto, por sua vez, está distribuindo gratuitamente, né? E eu também distribuo gratuitamente. Por enquanto, eu distribuo para o Ninja, para o Bookmap e os níveis para o TradingView, tá? Eu faço o estudo, levantamento dessas informações também. E eu vou passar aqui um pouco por tudo que a gente vê no dia a dia. O que é, basicamente? Vamos usar o TradingView, recomendo, né? Eu sei que é uma plataforma que não é barata inicialmente para quem está começando no trade, mas o objetivo é que a gente seja profissional. Então, quando a gente torna-se profissional de qualquer área, nós precisamos fazer investimentos. Um desses investimentos é a aquisição de uma plataforma como o TradingView. Elas não têm uma leitura de fluxo ainda, mas as marcações e a agilidade da plataforma são fenomenais. Por exemplo, eu estou aqui, quero trocar o time frame, digito o time frame, ele muda rapidamente. Eu tenho vários indicadores aqui, então vou lá, ativo e desativo, é super rápido. Vocês veem aí, ó, na tela mudando as informações. É super rápido. Isso se nós formos fazer no NinjaTrade, só o fato de mudar do
time frame de 5 minutos para um dia já vai demorar e demandar aí uns 2 minutos de tarefas no Ninja. Então ele vai parar. Se você tiver num trade, ele para, vai mudar o gráfico. Então demora um pouco. É uma ferramenta espetacular, mas ela exige mais da máquina, tá? As vantagens também do TradingView são essa montagem de telas, tá? Eu vou ensinar tudo para quem for entrar na mentoria, vou compartilhar todos esses layouts que eu tenho aqui, e vejam que vou mostrar que, apesar de eu focar muito em operações nos índices, temos aí várias possibilidades, tá? Também gosto muito do Forex, mas vocês vão ver-me pouco falando do Forex, porque eu concentro em swing trade no Forex e eu faço essas operações em várias moedas, né? E a gente tem aí o estudo tanto de volatilidade implícita quanto de volatilidade histórica para vários ativos, tá? Tem um indicador que eu disponibilizei hoje no YouTube que chama AVI Danilo, que ele faz justamente isso. Ele plota a expectativa de máxima e de mínima de qualquer ativo que você coloque aí na no TradingView, tá? E insira o indicador na tela. Isso serve bastante. No Forex tem uma probabilidade até maior do que nos índices, tá? De reversões na expectativa de máxima e expectativa de mínima. Então, vou explicar todas, por exemplo, iniciando o estudo de gama. Vou explicar o que significa gama positivo, como que a gente vai atuar no gama positivo. Você está vendo aqui vários nomes, várias nomenclaturas, gama, 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 expectativa de mínima, one day min, one day max, call wall, gama wall, zero DTE, o que é isso? Vou explicar tudo isso na mentoria, assim como eu estou fazendo na imersão, vou explicar. Depois temos outros nomenclaturas, VH, WR1, RD2, RD1, isso aqui já é mais, já é Dark Pool, assim como essas outras nomenclaturas aqui embaixo, Zero Gama e L1. Ainda é a nomenclatura de opções, mas essas Triple Q, SPY, IWM, SPY, isso aqui refere-se a Dark Pool. E eu vou explicar tudo isso com a devida calma e numa ordem, numa sequência onde a gente primeiro vai aprender sobre o gama. Vamos focar bastante no gama positivo, para que a gente entenda o gama positivo, como o mercado trabalha no gama positivo. Se o gama positivo há chances melhores de termos dias mais fáceis de operar, eu diria assim, do que no gama negativo, e o porquê disso, tá? E a gente consegue ver para onde o mercado está se movendo, qual a intenção do mercado. Estão comprando mais calls acima do preço? Estão comprando mais puts abaixo do preço para amanhã, para sexta-feira, ou para daqui a 10 dias, daqui a 15 dias? Isso vai impactar no preço ou não? Quando tem vencimento das opções, o que que a gente vai buscar? Tem vencimento todos os dias, tem vencimento às quartas-feiras do VIX, tem vencimento semanal todas as sextas. Todas as, terceira sexta de cada mês existe um fenômeno que é a OPEX, que é o vencimento mensal das opções. E tem a famosa bruxa quádrupla, vocês já devem ter ouvido falar. Geralmente dizem para a gente ficar de fora, mas com esse conhecimento você pode sim procurar zonas de interesse para que você opere junto com o sentimento do dia, junto com as possíveis realizações de calls e puts e o hedge do market maker. Por exemplo, aqui a gente tem o Nasdaq também, a gente faz o estudo do VIX, tá? Variações percentuais, a correlação entre o VIX e os índices. Essa semana, no pré-marketing que nós mandamos, eu e Carlos, eu falei sobre a possibilidade, desde a semana passada, de acontecer movimentações de subida do índice do medo, o VIX, como é conhecido, e a subida dos índices, ou seja, poderia haver um momento de descorrelação.
Geralmente o VIX sobe e os índices caem. Ou os índices sobem e o VIX cai. Então, deu para perceber pela estrutura do gama que haveria essa possibilidade. Então, eu alertei nos vídeos ontem e hoje também. Falei sobre isso. Olha, cuidado, a estrutura do VIX está indicando que ele pode andar junto com os índices. Então, cuidado, não entrem com viés nesse momento aí de VIX para cima, índices para baixo. Ó, temos aqui os ETFs do Dow Jones, por exemplo, o DIA, estudos para o Dow Jones YM. Vejam que na venda ele parou na expectativa de mínima do dia, um levantamento feito através de opções, tá? Do delta aí. O cálculo do delta sugeriu a mínima do YM, e é o que muitos vão clicar no Ninja, né? E respeitou. Chegou na região, ele parou de cair, tá? Não necessariamente vai ter uma reversão, mas ele sugere para você, olha, aqui é um ponto onde você não deve mais buscar vendas, né? Talvez saída da sua operação de day trade, quem sabe proteger para um swing trade, se você tiver vendido. Você vai entender essas nomenclaturas e o que fazer quando o preço chegar num call wall. É, qual é a probabilidade de vendas na expectativa de máxima do dia? Qual é a probabilidade de compras na expectativa de mínima do dia? Isso para o S&P, para o Nasdaq. Nós temos aí esses estudos com um backtest de 2 anos. Bom, além disso, tem esses mesmos indicadores para as ações, tá? Para muitas ações. Aqui eu só tenho em destaque essas oito, que são aí oito ações que têm uma grande composição, um grande peso no mercado financeiro. Nvidia, Apple, Microsoft, elas juntos somam aí 20% do peso do do Nasdaq. E as Big Techs, as oito, Mag 7, como chamam, ou Big 8, Big 8, representam cerca de 30% da movimentação do S&P. Essas Big Techs representam 30% desse movimento de alta que nós estamos vendo no S&P. Então, vale a pena saber também como o mercado está posicionado, como o market maker vai atuar nessas ações. Por exemplo, a Amazon hoje foi forte, foi buscar a máxima do dia, já a Meta parou numa região. Que região é essa? É um gama, é um call, all é o quê? É um ponto zero DTE. O que que significa esse zero DTE? O que que eu vou fazer? A gente vai ver com detalhes no, na mentoria. Olha, chegou na expectativa de máximo de Microsoft, e lá ele parou. Chegou em um ponto de volatilidade da VGO, gama 1. O que isso representa? O que poderia acontecer nessa região? Google também foi numa região de gama 1. O que pode acontecer? O que significa estar nessa região? Vocês vão ver com detalhes e estudar isso todos os dias, porque faz parte do pré-marketing e faz parte das regiões de interesse para que a gente possa atuar. Bom, saindo das ações, temos moedas. Vejam só que legal. As linhas que muitos acham assim, nossa, é fantástico, é mágico, mas não é um suporte de resistência que você vai olhar assim, aqui eu vou comprar, aqui eu vou vender. Não, não é só isso, né? Tem muita coisa além disso. Você tem que acompanhar, por exemplo, aqui, curva de juros dos países, é, identificar se está em gama positivo ou em gama negativo. Tem o próprio volume que vai te ajudar, o volume profile, né? Zonas de volatilidade. Olha que interessante, o euro no dia de hoje. O que que aconteceu? Ele abriu aqui nessa região, né, e foi parar na máxima do dia. Exatamente, ó. Expectativa de máxima do dia. Quando chegou aqui, ele deu um possível trade. Qual é a probabilidade de eu tentar uma venda aqui, caso apareça um fluxo vendedor? Qual é a probabilidade desse trade retornar para um outro ponto de opções? No caso, sair do One Day Max e vir para o Gama 4 ou Put Wall.
É mais ou menos 70% de chances, tá? Então, temos aí uma probabilidade por trás do sistema, o que nos ajuda mais ainda a tomar decisões, tá? Tira aquela vontade, às vezes, que a gente tem de comprar fundo e vender topo. A gente também vai saber aí qual o melhor momento de fazer isso, se é em gama positivo ou em gama negativo. Além das moedas, tem o ouro. Não mostrei o ouro, mas o ouro também tem essas informações. Petróleo também. O ouro, que legal, ó. A gente tem as informações do ouro, do contrato futuro que a gente opera, o GC. Temos informações do GLD e através de alguns indicadores que eu vou passar para vocês, e já até passei para o pessoal da imersão, a gente consegue levar. Se você disser, ah, Danilo, eu não opero o GC, eu opero o SHA-USD, então você vai trazer os níveis do ouro para o SHA-USD. Ah, eu não opero o GLD, então a gente vai trazer os níveis do GLD para o SHA-USD. E aí a gente tem parâmetros também, para quem não tem NinjaTrader, por exemplo, sabe? Poxa, será que daria uma venda? Onde, olha só, onde nasceu essa venda? Não tô, não, isso não foi plotado agora, isso foi passado para todos por volta de 7 horas da manhã. O ouro parou, sem mais nem menos, numa região, exatamente na região de Gama. Perdeu uma região importante, fez um pullback, chegou na região importante de Dark Pool, chegou na mínima do dia e veio parar exatamente em um ponto de suporte pela volatilidade do VIX, tá? Então, a gente traz o estudo do VIX também aqui para o contrato futuro do ouro, consequentemente, para o SHAL-USD. Claro, os pontos são diferentes, há uma mudança, né, de cotação quando a gente vai do GC para o SHAL. Por exemplo, o GC fechou 2,655, o SHAL dessa corretora fechou em 2,631. Então, cada corretora vai ter uma cotação diferente, mas aqui, se a gente usar os mesmos parâmetros, a gente consegue aí trazer os números mais próximo possível do GC e GLD para o SHA-USD. E aí, ele está abaixo de um HVL. Danilo, o que é isso? O que que significa? O GLD está abaixo do HVL. O GC está abaixo do HVL também, 0 DTE. Isso é relevante? Bom, vamos aprender. O HVL total do GC está aqui, ele está acima dele. Isso é relevante? Vamos saber. Vocês vão saber. E como atuar em cada situação, tanto acima como abaixo desses HVLs. Tem para o petróleo também essas informações, tá? Ahn, falando de plataformas, vamos iniciar o estudo por um dos caras que foi pioneiro aí, Spot Gamma. A gente vai estudar toda essa plataforma. Tem esse gráfico do Hero, ele mostra pra gente o preço do ativo, no caso do SPX, e a movimentação aí das opções. Então nós vamos estudar isso. Quando eu devo olhar para esse cara? O que que ele sugere pra gente? Como é a leitura desse gráfico em tempo real, com o mercado aberto, né? Vou passar por isso. Vamos ver também a questão da volatilidade, a estrutura termo. Essa estrutura termo, ela tem um gráfico e ela vai nos orientar sobre a volatilidade. O que que isso significa? Quando esse gráfico está subindo, quando esse gráfico, essa linha verde está caindo. O que que isso significa? O que que eu posso tirar de proveito dessas informações, do dado, né? Então é um mercado, um estudo baseado em dados. Aqui eu não estou falando em atuação porque fez um pimbar, ou a média de 5 cruzou com a média de 30 porque, assim, pimbar, tudo bem, você tá lá, estudou os candles, tem uma técnica por trás, uma técnica mais empírica de observação, coleta de dados e depois manipulação para ver se aquilo foi validado, mas é muito empírico. Aqui não, é um estudo validado,
existe uma hipótese, uma teoria e um estudo de caso e resultados coletados. Ou seja, não é um mercado empírico aqui, é um mercado analiticamente científico, tá? A gente tem dados sobre tudo que a gente estiver estudando, sobre o VIX, sobre a estrutura a termo, sobre a volatilidade, se eu tenho mais interesse em calls, o que que significa, se eu tenho mais interesse em puts, o que que significa, quais são as probabilidades, e claro, a gente tem que saber que o mercado reconstrói-se a todo momento, entra fluxo e sai fluxo por várias pontas a todo momento. Então, o que a gente mapeou pode estar mudando. Por isso, a necessidade de algo em tempo real, para leitura desse entrada de fluxo de opções em tempo real. E aqui o Spot Gamma traz isso, além de muitas informações. Além do Spot Gamma, nós vamos ver o Sharketo. Pessoal, aproveitem o Sharketo, esse site bonito, simples, ele traz muita informação. Olha, a quantidade de informação que tem aqui, vocês não têm ideia. E ele é atualizado, salvo engano, de 3 em 3 minutos, tá? E tá até mais rápido que isso, mas para eu não errar, eu vou falar com segurança de 3 em 3 minutos. Aí você pode dizer, poxa, mas 3 em 3 minutos passou ali 20 pontos no Nasdaq. Bom, não é bem assim. Aqui ele não funciona indicando ponto exato, ele te indica regiões, tá? Aqui não é um ponto exato, a gente tem que mensurar que são regiões de atuação do market maker e, obviamente, dos algoritmos também, tá? Então, eu vou explicar aqui uma boa parte dessas gregas, das famosas gregas, como extrair boas informações do Sharketo diariamente e, após o mercado abrir, também como identificar uma possível movimentação. Tá criando mais barrinhas roxas para cá? O que que isso significa? Tá criando mais barras cianas aqui? Onde que tá o preço? O preço está aqui. Isso vai ser uma atração? Isso vai repelir o preço? O que que significa essas barras? Vou passar tudo isso para vocês. E tem vários detalhes, tá? Aqui ele tem um filtro, então eu selecionei o filtro, ou seja, para amanhã eu já tenho aqui os níveis do S&P de interesse. Olha, eu já sei mais ou menos o mapinha do S&P. Então vou trazer essa leitura diariamente para vocês, vou ensinar vocês a fazer e pegar na mão. Vou fazer diariamente, mando para vocês. Se você tiver dúvida, você já pode tirar comigo. Integração ali a todo tempo. Por isso, uma mentoria com acesso para 10 pessoas, tá? Aqui temos um NDX, a gente tem vários ativos, temos também aqui ó, uma leitura, uma visão mais afastada do NDX, ou seja, uma visão para o mês, digamos assim, e aqui uma visão para amanhã. Então, são duas leituras complementares. Elas geralmente são melhores quando elas estão confluindo para o mesmo lado. Por exemplo, se elas estivessem mostrando um mercado de alta, legal. Mas se uma estiver divergindo da outra, a gente vai ter aí outro tipo de leitura, tá? Isso aí também explico em detalhes. E o cara que eu acho que faz a diferença é esse VIX, tá? É muito importante a gente estudar ele. Provavelmente vocês olham só simplesmente assim, ah, o VIX está subindo. Beleza, eu vou vender os índices. Não é só isso, tá? Tem que ver ali os pormenores da estrutura. Nós temos aí zero gama do VIX, temos efeito Vanna nos índices, nos ativos. A gente vai entender um pouco disso, o que é, quando pode acontecer short squeezes, quais são os cenários, por exemplo, mais propícios para a gente ver short squeeze. Será no gama positivo? Será no gama negativo? Então, tudo isso eu trago diariamente. Então, a gente vai passar ali 3 meses vendo o básico de gama positivo para depois entender o gama negativo. Além do Sharketo, tem mais plataformas. Tem o MentorQuey, tá? Vocês também vão aprender. Tem esse cara aqui, o Gamma Edge. Ele tá me mostrando alguma coisa aqui para o VIX, para o próximo vencimento do dia 12. Tá interessante? O que que tem? O que que mudou? Mudou alguma coisa?
Ontem tinha mais puts, hoje tem mais calls. Como que tá isso? O que que isso significa? Tô vendo barras verdes grandes aqui no 14,50, barras vermelhas grandes aqui no 14. Onde que tá o preço do ativo? A gente sempre tem que olhar onde está o preço do ativo. Tá abrindo acima do 14,50, o que que isso pode significar? Tá abrindo no 14? Amanhã tem inspiração semanal. O que que isso pode significar para a gente? Vou trazer essas expectativas de leituras para vocês. É claro, são expectativas baseadas em probabilidade, tá? E o mercado pode mudar a qualquer momento, tá? Uma break news, um Twitter do Trump, que é o cara que chegou aí, o mercado se animou, saiu rompendo o topo histórico. Vamos estudar sazonalidade, enfim, muitas informações que confluem, que não são informações soltas, elas só e somente só uma informação às vezes é solta, mas a gente vai juntar uma planilha de dados para que a gente possa fazer um excelente pré-marketing, mapear as zonas onde eu quero atuar. Por exemplo, vocês devem ter visto lá no pré-marketing que eu falei, gente, olha, hoje as zonas são call wall, tá, beleza, e lá embaixo tem a outras zonas de interesse. Deixei marcado aqui uma zona de possível suporte, foi comentado, e outras zonas de possível suporte. Por que isso pode ser um suporte? Por que é uma zona que poderia atrair o preço e por que aqui poderia dar uma venda? Tudo será explicado com base nas hipóteses levantadas, observadas e confirmadas frente a esse estudo. Não posso deixar de falar desse cara. Bookmap, olha que coisa linda. Onde que deu-se aqui uma venda no pullback do Nasdaq? Gama 3 junto com indicadores aqui de delta saindo agressivamente de compras, das compras, isso às 3 horas da tarde, para vendas, passou para o vermelho. Tem vários outros indicadores aqui, tem três indicadores que eu utilizo, vou passar para vocês todos os indicadores, as configurações e o que se esperar quando o preço chega nessas regiões. Onde que o Nasdaq parou ontem? Onde foi? Ele parou aqui no NDX Call All e no Triple Q Gama 4. Isso significa alguma coisa? Bom, a gente pode mensurar isso, tá? Mensurar isso. Cadê o Nasdaq? Deixa eu trazer. NQ. Olha só de onde ele saiu, o NQ. Aqui deu uma venda no Call Wall 0DTE, aqui deu uma outra venda acima do L2, ou acima do call wall, nessa região do L2. E saiu uma notícia que ajudou os índices a buscarem aqui um WR de, como eu chamo, de Dark Pool. O que que isso significa? Vamos aprender, tá? Então é isso, pessoal. Esse aqui também é um pré-marketing que eu vou ensinar, né? Vocês acompanharem, fazer esse relatório diariamente. É muito importante que vocês façam. Eu peço para todos fazerem e me mandarem, né? Se possível, né? Para que eu possa conferir, ajudar. Realmente tem alguns passos que você tem que dar por você. Não é só investir e extrair o conteúdo do professor. Você também precisa botar a mão na massa e fazer, cara. Você tem que fazer. Você fazendo, você vai começar a ter dúvidas, vai dar esse nó aqui na cabeça. Meu Deus, eu não estou entendendo. Aí você vai lá, Danilo, me ajuda. Danilo, eu assisti as aulas, compreendi aqui e tal, mas na hora do pré-marketing eu estou tendo algumas dúvidas. Então eu estou aqui para esclarecer, para pegar na tua mão. Fora que eu vou, instalo Ninja com você, configuro, Bookmap também, TradingView também, passo os indicadores, a gente instala juntos, tá? É só me chamar. Sou super acessível, por isso que eu fazia mentoria individual, e aí eu disse, não, peraí, eu vou tentar alcançar mais pessoas. Vou diluir o preço e alcançar um número de pessoas que eu consiga atender. Então, não tem 50 vagas, não tem 30 vagas, tem aí 20 vagas. Eu tinha falado em 10, mas é porque são duas turmas que eu vou conseguir atender aí pelos próximos 6 a 8 meses. Uma vez dentro do meu grupo, que recebe material exclusivo,
Você não precisa sair, tá? Mesmo que acabe. Ah, Danilo, acabou a mentoria, passou os 6 meses, e aí? Fica lá. Eu não tenho sala ao vivo. A sala ao vivo que eu abro é exclusiva para estar junto com os mentorados, com o pessoal da imersão, tá? Para a gente fazer pré-marketing juntos, ler as notícias juntos e operar juntos. Então, eu não tenho um produto sala ao vivo. Então, para você me acompanhar, tem que ser através da mentoria ou da imersão. Beleza? Dúvidas, pessoal? Assim, eu acho que. Pronto, essa tabela aqui também. Uma tabela que eu até mandei para vocês. Vamos ver, olha só onde chegou o S&P. Deixa eu abrir essa tabela, com licença, para a gente ver como é interessante esses cálculos, como são interessantes. Essa tabela foi enviada ontem, às 7h49 da manhã, com expectativas de máxima para segunda-feira e para a semana. No S&P Futuro, 6107. No Nasdaq, 21.404. Vamos marcar? Deixa eu anotar aqui para não esquecer. 6107 e 21.404. Beleza, vamos lá ver no gráfico o que que aconteceu. Isso aqui é uma tabela para você calcular, tá? Esses desvios, ó. 61.7 e o Nasdaq 401.4. Vamos lá. Não salvar. Onde chegou o S&P Futuro? Hum, olha só, o danadinho, onde bateu? 6107. Será coincidência? 6107. Foi passado ontem, às 7h49 da manhã. Tá? E o Nasdaq acho que não respeitou, mas o S&P sim, com uma baita confluência, ó. Desvio semanal, call all, HV, HV do SPY, ou seja, não é só um fator que estava te dizendo, cuidado com as compras nessa região, eram vários fatores, tá? Então a gente precisa ficar ligado nesses fatores aí para poder extrair realmente informações valiosas desses fatores. É isso que eu tento fazer. O Nasdaq foi no ponto 21.404. Como eu disse, o Nasdaq foi muito mais, né? Então tá lá embaixo já a região. 21.404. Ó, ele passou quantos por cento? 0,75%. Então já foi muito mais exagerado do que o S&P. Tá? Isso aqui era uma estimativa para a semana. Ele já rompeu isso, está voltando nela, está voltando nesse ponto agora, nesse momento. Então, são estudos que vão dar, além das opções, as expectativas de máximo e de mínimo, vão te dar aí é, mais ferramentas para que você possa tomar a decisão de entrar ou não em um determinado trade. Então, agora eu gostaria de saber se há perguntas, se vocês têm dúvidas, né, sobre. Ah, eu não falei do desconto, né? O desconto tá de 68%. Então, Gaspar, tu tem teu link aí, cara? Pode mandar, por favor? Ou então eu pego aqui e boto pro pessoal. Opa, valeu. Ele tá aqui, mandou o link dele. Ó só. De 6.000 por 2.500, mesmo conteúdo, acesso à minha pessoa diretamente. E poucas vagas, pessoal. Só tem 20 vagas, tá? Na verdade, não tem 20 vagas, porque já tem mais. Tem duas pessoas que entraram e já tem mais um que vai entrar. Então já são 3 vagas. Então tem 17 vagas em aberto. Provavelmente vai ser a única turma que eu vou conseguir abrir nos próximos 8 meses, tá? Se você for tentar entrar depois, não vai ter essa promoção, primeiro.
Sempre que vira o ano, a gente precisa reajustar os preços, assim como o IPCA, a água, a luz, tudo, tá? E é uma oportunidade para você investir no Beleza. seu conhecimento. Eu Fiquem à ia vontade na. para fazer perguntas. Deixa eu ver se tem aqui. Galera, Mesmo aproveitem porque é uma mentoria como você nunca fez. É, o Gaspar é um dos meus com mentorados, tá? 68% de desconto. Que de 6.000 foi para 2.500. Exatamente, Robésio. 2.500, mano. Esses caras, velho. Ô, esses caras têm jeito de mexer que eu não. Falou assim que antigamente a mentoria dele era 6.000. Você não acredita, Robésio, que a minha mentoria era 6.000? Minha mentoria era individual. Por isso que era esse preço. Se você quiser fazer a mentoria individual, você não vai pagar 2.500, mas nem que você queira. Você tem que me dar uma baita rasteira para você fazer isso. Você não vai conseguir. Pergunta aí pra galera que fez o grupo aí de 10 pessoas, quanto é que eles pagaram lá pelo meu tempo. Já fechou um grupo de 10. Então, pessoal, tem alguma dúvida? Pegou a compra no. O Anderson Silva tá ligado. Já pegou a compra no S2, né, Anderson? Eu também, tô comprado. Tô comprado aqui, ó. Mas eu comprei agora na abertura. Ele deu essa quedinha. Tô comprado aí. A Paula também já tá comprada. Show. Bora ver pra onde que vai, né? Se ele vir nesse put wall aqui, acho que dá pra manter o trade. Eu tô leve, poucos contratos, mas tá positivo já. Dúvidas, dúvidas, dúvidas. É fenomenal a mentoria do cara mesmo. Obrigado pelos ensinamentos. Muito obrigado, Carlos. Bom, pessoal, no canal do YouTube, já que não tem dúvidas, eu vou falar rapidamente de algumas informações que tem no canal, que estão disponíveis para todos. E para quem acha que eu sou mercenário aí, tava só rindo. Tem uma. Cadê o meu canal? Acessar o seu canal. Tem bastante conteúdo lá já, gratuito. Eu comecei agora, não sou um cara de mídias sociais, não. Eu faço as mídias sociais, mas não vou impulsionar isso nunca, eu acho. Vai ser um crescimento orgânico. Por isso que eu falo de mentoria individual. E agora, aí, é, tem uma primeira turma aí que está rolando já há um mês. E vou para mais duas turmas com 10 pessoas, no máximo, cada turma. Em um ciclo aí que vai de 6 a 8 meses. Por isso, ou você entra agora, meu amigo, ou ano que vem você não vai conseguir entrar por esse preço. Falando aqui no canal, ó, tem aqui como plotar um indicador que vai te mostrar a expectativa de máxima e de mínima. Esse indicador é meu, então use, abuse, para quem você quiser, tá? Ele vai dá para colocar nele a volatilidade implícita, que é aquela que a gente pega no Quick Strike, para quem sabe do que eu estou falando. E também ele tem a volatilidade histórica, mas a volatilidade histórica dele só vai indicar a expectativa de máxima e mínima do dia. Tem outras informações aqui que são sobre Gamma Profile para o NinjaTrader e TradingView, que é o quê? Justamente mostrando essas linhas. Olha, eu falando que estava comprado, eu tô comprado, né? Tô comprado aí. Ah, tu comprou mal. Não, não tem problema. A gente compra com consciência, não é com 20 contratos, nem 50, tá? Tranquilo aí, ó. Então você vai ter essas linhas aqui para te ajudar, tá? No Ninja, no Bookmap, acho que eu fechei o Bookmap. Não, pronto, ó. No Bookmap também tem essas linhas, tem lá dizendo como colocar esses indicadores, como baixar e qual o endereço. Aproveitem isso, porque eu não sei quando eu vou tirar do ar, tá? Isso tem que ser um produto exclusivo para quem me gera algum benefício, né? Eu não vou mais. Eu já passei um ano entregando isso aqui gratuitamente. Eu não tenho nenhum interesse de vender, não vou vender. Já tem outras pessoas fazendo isso. Não tenho interesse em vender. Isso é um trabalho aí com bastante ajuda do Márcio, que vai participar também dessa mentoria. Então já é mais uma vaga a menos. Então, se tinham
17 vagas, tem 16, que o Márcio também vai participar dessa mentoria. E outras informações aí sobre indicadores, sobre mercado, enfim, muitas coisas que eu comento, dá para você ir pegando e te ajudando, mas é muito melhor uma mentoria. Então, se ninguém tem dúvidas, eu só tenho a agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo, tá? E bora lá para OPEX de amanhã, né? OPEX semanal. Daniel Ramon, não tenho sala, cara. Como eu expliquei agora há pouco, para operar comigo tem que ser ou tu participa ali da imersão, aí tu fica 30 dias operando comigo, ou tu entra na mentoria. Depois da mentoria, pronto, aí é um abraço. Aí só vai. é, Ah, na mentoria sim, tem sala na mentoria. A intenção é fazer 4 dias. Por exemplo, essa semana eu fiz segunda, terça, quarta, quinta. E vou fazer amanhã também. Todos os dias, né? Mas eu acredito que na terça-feira eu não abri para todos. Na terça-feira foi Oi. uma aula exclusiva, né? Para uma turma de multimídia. Hã? Oi? Tu tá na imersão. Pronto, então. Foi terça-feira não deu para fazer porque é, foi a aula exclusiva, tá? E amanhã tem payroll. Amanhã às 10 horas estamos juntos. Algo mais? Bom, beleza. Eu agradeço a participação de vocês. Obrigado aí por ter compartilhado o link, pela presença. E boa noite para todos, pessoal. Amanhã nos encontramos. Amanhã tem transmissão do pré-marketing e operação só para imersão e mentoria, tá? Valeu, gente. Boa noite.